Tem uma coisa que todos os seres vivos têm em comum, é o DNA. Mas como raios esse DNA gera seres vivos tão diferentes? Bom, para a gente começar a responder essa pergunta, vamos relembrar o que é DNA? O DNA é uma molécula encontrada nas células de todos os seres vivos. E essa molécula é passada de uma geração para outra, contendo informações que determinam, junto com o meio ambiente, as características das espécies. E cada espécie vai ter o seu próprio conjunto de informações. Mas que características são essas? Bom, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, sobre o fator RH do sangue. Além das letrinhas que definem o nosso tipo sanguíneo, eles ainda podem ser do tipo RH positivo ou negativo. Sei. Aqueles 4 tipos de sangue, né? A, B, AB e O. Então, além desses tipos, o nosso sangue também pode ser RH positivo ou negativo? Isso mesmo. E o RH é uma característica que é determinada por um trecho do seu DNA, que a gente denomina como gene. Todas as células do seu corpo têm esse mesmo gene, mas só as células que vão gerar os componentes do sangue usam esse trecho específico do DNA para construir as proteínas, e outras não. Faz sentido. O gene seria a receita usada por uma célula na produção de proteínas específicas para realizarem as suas tarefas, e uma dessas tarefas pode ser a produção das proteínas RH, por exemplo. Se a receita que as suas células têm for de uma proteína RH, dizemos que você é RH positivo. Se a receita que você tem não leva a célula a construir essa proteína, dizemos que você é RH negativo. Então, a gente pode dizer que o tipo sanguíneo é uma característica genética, ou seja, é determinada por um gene. Então, uma característica pode ser determinada por 2 genes? Sim, algumas características são genéticas, mas não são determinadas por um único gene. Como, por exemplo, eu posso te contar sobre os cães labradores. Você já ouviu falar sobre isso? Não. Tá, então eu vou te contar. A cor da pelagem desses cães é determinada por 2 genes. Nesse caso, 2 trechos diferentes do DNA são usados pelas células para a construção de proteínas que resultam na característica cor de pelagem. Um desses genes determina o tipo de pigmento que a célula produz entre eumelanina e feomelanina. E o outro gene determina se esses pigmentos vão ser depositados ou não no pelo dos animais. Então, quando você vê um labrador de cor de pelagem preta, você pode se lembrar que ele possui um trecho do DNA que faz com que a célula produza eumelanina e um outro trecho que leva a célula a depositar esse pigmento nos pelos do animal. Peraí, então o labrador chocolate possui um trecho de DNA que faz com que a célula produza feomelanina e outro trecho com a receita que leva a célula a depositar esse pigmento nos pelos do animal. Acertei? Isso mesmo! Já os labradores amarelos podem ter qualquer receita do primeiro gene, seja para a produção de feomelanina ou para eumelanina. Mas o que os torna amarelos é possuir no outro gene a receita que impede a deposição desses pigmentos nos pelos dos animais. Tá fazendo sentido? Tá sim, tô entendendo. Então, a coloração dos pelos dos labradores também é uma característica genética, pois é determinada por genes. Mas essa característica não é determinada por um único gene, entendeu? Saquei. E tem características que não são só genéticas? Ou a gente vai ser exatamente como está escrito nos genes e ponto final? Excelente pergunta. Algumas características dos seres vivos são determinadas por um conjunto de genes em interação com fatores ambientais. Esse é o caso, por exemplo, da produtividade de frutos do tomateiro. Então, enquanto um gene ensina a célula a produzir maiores quantidades de vitamina E, outro trecho de DNA do tomate serve de receita para a célula produzir proteínas que transportam o açúcar das folhas para os frutos. Outros genes também influenciam essa característica, como, por exemplo, os genes relacionados à fotossíntese. Mas a maioria das características, por mais que estejam escritas na receita, dependem de variáveis do ambiente para se expressar adequadamente. Por exemplo, o que está na genética do tomateiro não adianta muita coisa se ele não for suprido com os nutrientes adequados. Por isso que a gente tem aqueles adubos, tipo NPK, sabe? A produtividade também é afetada por fatores ambientais, como quantidade de luz. Por isso, a gente chama essas características como multifatoriais, ou seja, que são influenciadas por mais de um fator, seja ele genético ou ambiental. Tá, eu entendi no tomate. Mas e nós, nos humanos? Bom, na verdade, a maioria das características humanas é multifatorial, como, por exemplo, a cor de pele ou a altura. Acho que deu para perceber que as características dos seres vivos são resultado das receitas que estão escritas no DNA, e muitas vezes de fatores ambientais também. Ou seja, a gente pode dizer que o fator RH
a cor de pelagem dos labradores e a produtividade do tomateiro, assim como outras características de outros seres vivos, estão no DNA. Caraca, que legal! Agora eu tava pensando em outro tipo de característica. Será que a maneira como a gente age, como os animais se comportam, também tá no DNA? Essa é uma pergunta muito boa. Mas vamos pro próximo vídeo que eu te ajudo nessa dúvida, pode ser? A gente se vê lá? Claro, já tô indo pra lá.